E a gente vai iniciar corrigindo a questão 5, não é verdade? Então, vamos lá, apresentar aqui ela aqui para vocês com a tela maior. Pronto, então vamos lá, né? A questão 5, ela dizia assim, eu vou ler aqui para vocês, que eu não coloquei ela aqui não. Ela dizia assim, né? A falta de água potável em diversas regiões do mundo já é uma realidade. Desde o tratamento adequado de esgotos residenciais e industriais, passando pelo uso correto da água na agricultura, até o combate ao desperdício de água em situações corriqueiras, como o banho. São exemplos de atividade, de atitudes que devem tomar para garantir nossos descendentes o direito a esse bem vital, né, que é a água. Aí diz assim, a tabela a seguir apresenta algumas informações sobre relacionadas à água. Aí nós temos a tabela 1, né, que trata do consumo médio diário de água por pessoa no Brasil e nas regiões brasileiras, não é isso? Não é isso? Pronto. E a tabela 2, que fala da quantidade de água necessária para produzir alguns produtos. Ok? Aí vamos lá. Na letra A, ele diz assim, quais dados são apresentados em cada tabela? O que foi que vocês escreveram aí? Eu coloquei que na primeira tabela os dados são o consumo médio diário por pessoa e na segunda tabela é a quantidade de água para produzir alguns produtos. Coloquei a Exatamente. Exatamente. Ó. Na tabela 1, né, é apresentado o consumo médio diário de água por pessoa no Brasil. E na tabela 2 é apresentada a quantidade de água necessária para produzir alguns alimentos. Ok? Todo mundo colocou assim? No item B, diz assim, qual região brasileira apresentou menor consumo médio de água por habitante em 2013? Qual foi Nordeste. a que O menor foi o apresentou Nordeste e o maior foi o Sudeste. Mulher, calma. o maior consumo foi o Sudeste, né? E o Isso, menor foi o Nordeste. Nordeste. Muito bem. Está tudo bem até aqui, não é? Tá Agora, sim. o item C diz assim, em 2013, o Brasil tinha cerca de 201 milhões de habitantes. Quantos litros de água aproximadamente foram consumidos diariamente no Brasil em 2013? O número é Foi muito você grande, não. Se falar, não. que foi, começa com 33. É. Pronto. Isso. Então, o que era que vocês fariam, né? No caso aí, fizeram, né? Ele quer saber o consumo médio no Brasil. No Brasil, ó, o consumo médio é de 166 litros por habitante, não é verdade? Tem na tabela aí. Aí, o que é que você faria com esse dado? Como são 201 milhões de habitantes, você pegaria os 166 e multiplicaria por 201 milhões, né? Aí nós teríamos o resultado de 33 bilhões e 366 milhões, certo? Para você não ter dúvida de falar os números, você vem contando assim, ó, de trás para frente, ó. Cada 3 zero, ó, quando chegar no quarto número é 1.000. Aí você conta mais 3. 1, 2, 3, ó, milhão. Aí conta 1, 2, 3, ó, passou o ponto, bilhão, certo? Então, o primeiro ponto é 1.000, segundo ponto, milhões, terceiro ponto, bilhões. Se tivesse quarto ponto, seria trilhões, né? Tudo bem? Posso continuar? Tudo? Pode? Pronto. No item D,
Diz assim, dos produtos apresentados na tabela 2. Ó. Então, vamos olhar apenas para a tabela 2. Quais necessitam de uma quantidade de água inferior a 7.000 litros para que sejam produzidos 2 quilogramas? O trigo, o leite e o açúcar. Exatamente. Agora, o que é que essa questão aí ela faz, né, com a gente? Ela deixa assim uma incógnitazinha, né, porque ela fala 2 quilogramas, né? E a tabela mostra para produzir 1. O que é que você deveria fazer no caso, né, em caso de dúvida? Você pegaria cada valor da tabela e multiplicaria por 2, né? Aí o resultado que desse inferior, né, menor do que 7.000, aí sim seria a nossa resposta. Não é assim? A gente tem aqui, ó, açúcar, É. leite e trigo. Não é necessariamente obrigatório estar nessa ordem, certo? Mas os produtos são esses. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Ixi, rapaz, o item é... Deixa eu voltar aqui para ninguém ver. O item E diz assim, quantos litros de água no total são necessários para produzir 500 gramas de cada um dos produtos apresentados na tabela 2? Então, quantos litros de água Reinaldo, são para fazer necessários? essa, eu utilizei a regra de 3. Pronto, dá para fazer também. Mas, por exemplo, para ficar até mais fácil, né, porque assim, eu só gosto de usar fórmula, regra, quando é uma coisa assim que não dá para desviar dela. Né? No caso aqui, como ele mostra na tabela o necessário para produzir 1 quilograma, não é? Era só você pegar esses valores da tabela, por exemplo, café, 21.000. Aí era só você dividir cada um desses por 2, né? Aí depois somava tudo. Por exemplo, café, você precisava de 10.500 litros. Arroz, você precisaria de 2.600, né? Açúcar, 1.620. Ou 1.670. Leite, 1.000. E trigo, 143, né? Mas se você usar a regra de 3 também tá certinho, viu? Só que dá mais trabalho, né? Aí você somaria tudo que teria, ó. Aí a gente teria café, 2.500, arroz, 2.600, açúcar, 1.750, leite, 1.000 e trigo, 1.300, 1.000 não, 143, ok? Aí você somava esses valores e você teria um total de 15.913 litros. Foi isso que vocês encontraram? Sim ou não? Essa aí eu não respondi, não. Mas vou responder agora. Pois pronto, eu vou voltar aí para você copiar as quantidades por item. Mas você entendeu agora o raciocínio dela? Sim. Eu fiz pela regra de 3, mas deu o mesmo resultado, viu, Reinaldo? Certo. Mas dá mais trabalho, não dá? Você tem que fazer de cada E um, né? dá. Fazer de um por um, né? Aham. Mas o importante é que deu certo. Mas, assim, para resolver uma questão do Enem, por exemplo, é aconselhável você ir pelo caminho mais curto, né? Porque o Enem dá 3 minutos para cada questão daquelas que ele faz, e são as questões até meio vitaminadas, né, do Enem, com um enunciado muito grande para a leitura. Mas, assim, você vai devagarinho pegando o jeito. Posso passar, Pronto. Andressa? Pode. Aí esse aqui é o total, né? Aí a gente teria encerrado a aula passada aqui, né, nessa questão, que a gente vai começar a aula de hoje, né? Então, deixa eu colocar agora na aula de hoje.
Vamos lá, ninguém com a câmera ligada. Pronto, agora vamos apresentar aqui a atividade de hoje. Estão vendo aí a atividade de hoje? Estamos vendo só o comecinho do slide. Vamos lá, né? Agora sim. Então, agora nós vamos resolver ela, né? A gente ia começar a correção, mas vamos lá, 5 minutinhos aí para vocês resolverem ela. Leiam com atenção, não precisa copiar não, viu, essas questões de hoje. Só responder, para a gente ganhar tempo. Aí, caso alguém queira copiar, eu vou colocar esse slide no grupo, né? Aí você copia depois, se quiser ficar bonitinho, copiadinho, certo? Tá valendo o tempo. Pessoal, não esqueçam de colocar o nome e a série no chat não, viu? Eu também depois fazer a frequência. Aliás, fazer não, né? Comparar com o que vocês vão mandar para mim, né? Às vezes a pessoa entra, aí a internet cai, aí quando eu vou ver no final, a pessoa não colocou o nome, né? Aí prejudica com a falta, né?
Isabel, coloca o seu nome no chat, tá bom? Terminaram aí, galerinha? Sim. Sim. Então vamos lá, né? A questão dizia que o Ministério da Saúde e as unidades federativas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue. Inclusive, essa secretária já teve em 4 esse ano. Em regiões com menor número de doadores por habitantes, com o intuito de manter a regularidade de estoque de serviços hemoterápicos, em 2010 foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro a seguir. Aí nós temos aqui um quadro a seguir, né? Que fala da taxa de doação de sangue por região em 2010. Aí temos as regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Temos aqui um total, né? Aí nós temos aqui a quantidade de doadores, aí tem o número de doadores por habitante, aliás, o número de habitantes, desculpa, e aqui tem que ter o número de taxa de doadores por habitante, né? Ó, a gente tem no Nordeste uma taxa de 1,5%, Norte 1,5%, Sudeste 1,9%, Centro-Oeste 2,6% e Sul 2,5%. E temos aqui o total, né? Que é a taxa nacional, que é 1,9%. Ok? Aí a questão continua dizendo assim: os resultados obtidos permitiram que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. Continuando, diz assim: a campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Então, ele tem que ser menor ou igual ao do país, para ser uma região prioritária, né? Para ser intensificado. Aí, o que a questão quer saber? As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época foram: qual dessas regiões foi intensificado? Sabendo que só vai ser intensificado onde o percentual de doadores for menor ou igual ao do país. A gente volta aqui na tabela e compara. Quem está com a taxa de doadores por habitantes menor ou igual ao do país? Norte, Norte, Nordeste. Nordeste e Sudeste. Exatamente. Ó. O país está com 1,9, né? Então, quem está menor ou igual, exatamente. Quem está com o mesmo valor ou quem está com o valor abaixo, né? No caso, Nordeste está 1,5, está abaixo. Norte está 1,5, também está abaixo. E Sudeste está 1,9. Não está abaixo, mas está igual. E a questão pede igual ou menor, né? E parabéns para vocês que acertaram a questão. Aqui é o comentário que eu acabei de fazer. Ok? Estou de volta aqui o slide e marcando a alternativa correta. Beleza? O Enem tá muito fácil, Linaldo. Na prova cai, né? Não, mas cai. Essa questão já caiu no Enem. Sabe qual é o problema do dia? Foi nos anos passados. Agora não cai. Sabe qual é o problema do dia do Enem? É a ansiedade. E desespero. Não é nem desespero, eu digo é nervosismo devido ao tempo que é pouco. A gente diz assim, mas o Enem são 5 horas e meia no dia da matemática, português de redação. Mas, meus irmãos, 5 horas e meia voa, você lendo uma prova, analisando, voa. Você passa voando, você nem percebe. Quando você já está o fiscal, falta meia hora de prova. Certo? É por isso que, às vezes, a gente não percebe essas questões fáceis assim. E outra coisa, galera, uma dicasinha, né, pro dia da prova de matemática, ó. Vocês perceberam que eu não coloquei o comando aqui? Sim. Era justamente para fazer essa observação, ó. Quando vocês reveram a prova de matemática, receberem, vocês procurem primeiro o comando, que ele é menorzinho. O comando é o que eu não coloquei aqui no slide, certo? Essa parte diz assim: as regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são. Aí o que é que você faz? Vai lá, aí vai ler na questão de baixo para cima, certo? Que você encontra a campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao país. Pronto.
Se você leu essas duas informações e olhou a tabela, você já responde sem precisar ler esse textão aí do enunciado, né? E assim a gente não perde muito tempo, né? Exatamente. Então, essa é a dicasinha para ganhar tempo, né, na hora de resolver a prova. Porque, geralmente, o enunciado da prova, da questão, é só ele contando alguma coisa, uma história, um fato, certo? Igual tem aí, né? Para que eu quero saber para resolver essa questão? De que me serve eu saber o que é que o Ministério da Saúde está fazendo? Não me serve de nada. Eu tenho que ir no foco da questão, certo? Beleza? Tanto é que as questões de hoje, ó, eu não coloquei enunciado grande, olha aí. Vamos resolver essa questão aí, analisem aí, né? Para a gente resolver essa questão. Leram o enunciado? Sim ou não? Pronto, aí é o que a questão quer, ó. Eu trouxe o gráfico menor aqui, qualquer coisa, se vocês não estiverem conseguindo ler os nomes e os números, aí vocês... Ó, o comando é esse. De acordo com os dados, é correto afirmar que... Aí você vai olhando para o gráfico e lendo as alternativas. O que for correto, você marca. Certo? 5 minutos. Valendo! Quem for fazer a frequência do terceiro A, coloque falta justificada no William, viu? William Lourenço. Ele falou comigo ontem, Arnaldo.
Pronto? Pronto. Então, esse barulhinho aí foi o cara que chegou ali fora aí da casa da reforma. Não. Então, a questão diz assim, vamos analisar aqui ela, né? Quem marcaram qual? B. Eu marcaria a B. A, B. Eu também. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. Ó, diz assim, Eu também. São Paulo ocupa a quinta posição no ranking mundial de clubes, né? Vamos ver, né? Tá aqui, São Paulo, vocês estão vendo, né? Tem o número Quem 184, né? ocupar a quinta é o Grêmio, né? Pronto, nós vamos ver. Ó. Para o São Paulo ocupar a quinta posição, tem que ter 4 times com mais pontuação que ele, né? Entenderam aí como é que é o raciocínio? Então, para ele ocupar a quinta, tem que ter 4 maior que ele. Ó. Então, vamos lá. Quem é que é maior do que 184? Ó? Fluminense, com 210. Santos, com 211. Corinthians, com 240. Aí, quem mais? Quem mais que é maior do que 184? Ninguém. Então, isso quer dizer que o São Paulo é o quarto, né? Não é o quinto, como diz aqui na letra A. Então, a letra A já está errada. Pula, passa ela, desconsidera. Letra B. Considerando que o Brasil só classifica para a próxima fase os dois clubes mais bem pontuados. Esses clubes são Corinthians e Santos. Isso é verdade? Sim. Ó, como são dois mais bem pontuados, ó, nós temos aqui Corinthians com 240, né? E o Santos com 211. E os demais, não tem nenhum com valor maior do que 211, nem 240, né? Então, conseguimos já encontrar a alternativa verdadeira. É a alternativa B. Quando você encontrar a verdadeira lá no Enem, faça a questão. Não vai ficar lendo as outras, não, porque você pode se confundir e cometer aquele equívocozinho que a gente sempre comete, né? Apagar uma certa para marcar uma errada. Ok? Então, vamos lá. Ok. Tem mais aqui. Pronto. A próxima questão. Diz aí. O professor de educação física mediu. Não, 3 minutos, essa questão ainda não. Valendo, marcar aqui. Só isso, Adinado. Ou você vai colocar o resto? Galera, Cadê o comando? pronto, tá aí o comando.
Pronto? Então, vocês percebem, né, que vocês podem dar o zoom aí na tela de vocês. Pronto. Caso tenha dificuldade de ver essas linhazinhas, vocês têm como dar o zoom ali e ver mais de perto, viu? Aham. Marcaram o quê? Eu marcaria a D. Não, 79 aí, ADM. Aí a questão diz assim, comando dela, né? Quantos desses alunos têm altura superior, né? Eu coloco superior, porque às vezes a gente confunde superior com inferior, né? Então, tem altura maior que 130 centímetros, ó. Então, você já desconsidera essa primeira coluna, não é? Que a altura dela só é até 25. Você desconsidera a segunda, né? Que vai até 30, 130. E ele quer superior, ele quer maior, né? Então, nós vamos considerar essas três últimas colunas, né? Ó, a gente tem aqui, de 131 a 135, nós temos 40 alunos, né? Aí você vai juntar esse valor com esses aqui, ó, que são de 136 a 140, que vai ser exatamente 32. Né? 40 com 32 são 72. Aí 72 somado com essa última coluna, né, que é de 141 a 145, aqui são 7. 142 com 7. 72 com 7 vai dar exatamente 79 alunos. Beleza? Tudo bem? Perfeito. Acertar todo mundo? Pronto. E agora, galerinha, a gente vai abrir o nosso livrinho, né? A ideia disso aqui acontecer umas 8h30, mais ou menos, né? Mas como nós tivemos aqui um contratempo no começo, né? A gente atrasou um pouquinho aqui. Vai começar 8h48, né? As questões da página 119, né? Vamos responder as questões 8 e 9, né? Ok? Eu vou encerrar aqui a gravação, para não ficar uma gravação muito longa, né? Então, tenham todos um bom dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau.